Daniel, capítulo 8, versículo de número 27. Apenas o versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Deus, estamos diante da Tua palavra e rogamos que o Senhor nos instrua. Carecemos de Ti e da sabedoria do Senhor, por isso rogamos que o Senhor fale conosco nessa noite, por intermédio da Tua palavra, que é santa, viva e poderosa. Oro em nome de Jesus, amém. Na semana passada nós vimos em Daniel 8 que vivemos na iminência do fim. Assim como nós lemos em Atos, todos ao longo de todas as gerações têm interesse em saber quando o fim se dará. E do capítulo 7 em diante, o Senhor está mostrando a Daniel pitadas daquilo que vai acontecer quando o Senhor cumprir os seus planos, quando o Senhor, no desenrolar da história, fizer toda a sua vontade a acontecer às nações. E o capítulo de número 7 mostra então aqueles 4 animais tenebrosos surgindo do mar, e a gente viu há 2 semanas atrás a interpretação do que são. Na semana passada, como se nós estivéssemos com um microscópio, é como se capítulo 7 fosse uma grande imagem e o capítulo de número 8 é uma aproximação com detalhes dessa história que já foi contada no capítulo 7, e a gente vê Deus agindo na história por intermédio dos medos e dos persas, por intermédio de um homem chamado Antíoco Epifânio, e como Deus está agindo por intermédio da história para que o seu povo seja corrigido. Nós com certeza ansiamos por aquele glorioso momento em que o Filho do Homem vai aparecer nas alturas e vai nos levar para si, com poder e glória, vai estabelecer o seu reino eterno entre nós. Nós esperamos por isso, nós cantamos essa verdade, e talvez uma das expressões que nós mais usamos e mais conhecida é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Creio que nesse tempo de males em que temos vivido, essa tem sido uma das expressões mais desejadas pela igreja de Jesus. Maranata, volta, Senhor Jesus. Mas o capítulo 8 vem nos ensinar que até que isso aconteça, nós devemos estar preparados para lidar com uma sucessão de impiedade e de transgressão. O capítulo 8 mostra, sim, vai haver um momento em que o grande e poderoso Senhor voltará para resgatar o seu povo. Mas até que isso aconteça, nós vamos experimentar uma sucessão de reinos maus no poder. Vamos experimentar maldade contra a igreja, perseguição contra o povo do Senhor. E mais ainda, vamos ter que lidar com o pecado, com a transgressão, com o nosso afastamento do Senhor. Então, até que Cristo volte, nós estamos numa guerra. Essa guerra é contra os poderes de Satanás, que usa poderes e governos humanos contra Deus e contra a igreja, mas nós também estamos em guerra contra o pecado. E a Bíblia fala abundantemente sobre essa batalha que eu e você estamos lutando na nossa peregrinação nesse mundo. Mas até que Cristo volte, qual deve ser a nossa postura? Como nós devemos esperar o fim? Como nós devemos esperar o retorno de Cristo? Qual deve ser a postura da igreja, a postura de nós cristãos, até que Cristo volte? Como nós devemos viver nesse mundo? Como deve ser a nossa espera e a nossa expectativa? E tudo isso a gente encontra em Daniel 8, versículo 27. E Daniel começa então dizendo que a maneira como nós esperamos o fim é com pouco conhecimento.
Esperamos o fim sabendo pouca coisa sobre como se dará o fim. É claro que a Bíblia ela dá para mim e para você alguns poucos resquícios de como vai ser. O próprio Cristo, ele fala sobre como essas coisas se darão, mas elas não são tudo o que é necessário para que a gente saiba. São apenas pitadas daquilo que ainda está por vir. E Daniel diz que ficou espantado com a visão e não havia quem entendesse, não havia quem compreendesse essa visão que ele teve no capítulo de número 8. E a gente concorda com ele, porque o texto diz que a visão que o Senhor dá a Daniel é para o tempo do fim, um tempo no futuro, ainda distante, de coisas que ainda eles vão viver, de coisas que gerações ainda experimentariam. E mesmo que Daniel 8 apareça a explicação de Gabriel, não dá para dizer que há total compreensão de como o fim se dará. Mas aí, a gente volta para todo o livro de Daniel e a gente é lembrado de quem ele é. Daniel foi aquele homem que Deus muniu de capacidades para interpretar sonhos e visões. Daniel, porque ele foi 10 vezes mais sábio do que todos os outros jovens que foram instruídos na Universidade da Babilônia, ele foi colocado como o chefe de todos os sábios e magos da Babilônia. Você vai se lembrar no capítulo 2 que esse mesmo Daniel foi aquele que interpretou o sonho de Nabucodonosor. Você vai se lembrar no capítulo de número 5 que esse Daniel é o mesmo que interpretou a escrita na parede quando Belsazar estava dando uma festa infame. Mas por que diante dessas visões Daniel simplesmente afirma: eu não entendi, eu não compreendo com clareza o que vai acontecer? Mas calma, obviamente Daniel entendeu alguma coisa. Com certeza Daniel teve compreensão de algo. E como que a gente pode afirmar que Daniel entendeu alguma coisa? Porque a gente vai ver nos capítulos seguintes, principalmente o capítulo de número 9, que nós, se o Senhor permitir, veremos na semana que vem. Daniel ora. E o motivo que Daniel ora é: Senhor, nós nos afastamos da sua presença. O povo que o Senhor separou para ser exclusivamente seu, agora vive pecado e vive longe do Senhor. Daniel, mesmo que ele não tenha compreendido toda a visão, seja do capítulo 7, seja do capítulo 8, Daniel entende: o que nós estamos vivendo é porque nós nos afastamos do Senhor. É por causa do nosso pecado que o Senhor está agindo com juízo e com justiça. É por causa do nosso pecado que Deus está enviando nações, enviando poderes para que sejam vara de correção para o seu povo. E Daniel, em meio a tudo isso, mesmo sabendo que Deus está corrigindo o seu povo pelo levantamento de nações cruéis, ele ainda assim compreende que Deus é o dono da história e Ele está no controle de todas as coisas. Daniel poderia simplesmente ficar com muito medo daquilo que estava por vir. Daniel podia olhar para o seu povo e entender: Deus, eu sei que todas essas coisas acontecem porque nós falhamos com o Senhor. Na nossa parte, na aliança, que era apenas fidelidade e obediência, nós não conseguimos ser assim. E o Senhor está nos corrigindo por meio dessas coisas, dessas nações. O Senhor está enviando esses castigos para nos tratar e nos trazer de volta para o Senhor. Daniel podia ficar simplesmente com essas coisas e ficar abalado, mas ele entende que, independente disso, quem manda na história é o Senhor, e isso acalma o seu coração. E entender isso foi o bastante para Daniel rasgar o coração e falar com Deus. Podemos dizer que Daniel entendeu o que precisava ser entendido. Daniel entendeu nada mais, nada menos do que era necessário. Ele poderia ficar ali preocupado em dar
respostas a essas visões, ele poderia querer ir mais a fundo, ele poderia desejar esmiuçar as visões e os sonhos que ele teve. Ele poderia se empenhar em querer descobrir o que de fato Deus estava fazendo, mas Daniel se preocupou com apenas aquilo que era necessário. Senhor, nós nos afastamos de Ti, e eu agora rasgo o coração e peço perdão por mim, e peço perdão pelo meu povo. Isso nos faz entender que nós também não temos controle sobre o futuro. Isso nos faz compreender que nós não sabemos como as coisas se darão. O nosso conhecimento sobre o fim é muito pequeno. Por mais que a gente deseje que Cristo volte, por mais que a gente anseie pelo fim desse mundo caído, a gente não consegue prever como as coisas vão acontecer. E a gente não sabe ainda o que mais vai vir até nós. E é interessante isso, porque a gente vive no meio de uma geração muito tecnológica. Qualquer coisa que quer saber, vai para o Google. Pesquisa na internet. Vivemos essa geração onde todo mundo quer saber sobre tudo e, na verdade, quando nós olhamos com sinceridade, nós não sabemos de nada. Somos uma geração extremamente avançada, mas precisamos entender que existem coisas que nós não sabemos. E é exatamente assim que tem que ser. E a gente vai lá para Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O próprio Senhor já deixou claro por intermédio do seu servo Moisés, as coisas que são encobertas pertencem ao Senhor e não a nós. Mas existem coisas que Deus nos revela. Existem coisas que Deus nos dá para que a gente passe para os nossos filhos e assim o que a gente sabe seja suficiente para cumprirmos a vontade do Senhor. O que a gente sabe seja o bastante para nós servirmos a Deus nesse mundo. E então, diante disso, o que nos resta? Muita humildade para poder dizer assim: eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho respostas para o que está além de mim. Mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo vai voltar como Ele prometeu. Isso eu posso afirmar. Eu não sei quando esse grandioso evento vai se dar. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas o que eu sei é que eu já devo estar preparado, vivendo santa e piedosamente para me encontrar com o meu Senhor e Redentor. Percebam que é exatamente isso o que deve nos mover quando a gente vive esperando com pouco conhecimento. Eu não preciso ficar detalhando a Bíblia para tentar achar respostas para coisa que Deus não me permitiu alcançar. Mas eu posso, com muita humildade, dizer: eu não sei como vai ser esse dia, eu não consigo decifrar, eu não consigo penetrar os pensamentos, não consigo sondar a mente do Senhor, mas o que Ele deixou para mim, para que eu possa saber, e para que eu possa dizer para os meus filhos, e para que eu possa testemunhar para todas as gerações é: Jesus disse que vai voltar, e isso é o bastante para que eu e você possamos estar preparados, porque Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar daqui a 10 anos, Ele pode voltar daqui a um século, eu não sei. Mas independente disso, o que eu preciso saber, eu tenho que estar preparado para esse encontro. Não posso estar de qualquer jeito, não posso estar despreparado para me encontrar com o meu Senhor e com o meu Redentor. Então, como a gente espera o fim? A gente espera com pouco conhecimento, mas a gente espera baseado naquilo que o Senhor nos deu para que a gente esteja preparado. Mas a gente também espera o fim sentindo o peso do julgamento. Percebam no versículo 27 que Daniel diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente vários dias.
Acredito que a enfermidade de Daniel não se deu apenas por causa da visão que ele teve daquele bode e daquele carneiro e daqueles chifres e de toda aquela cena difícil de interpretar. Creio que a enfermidade, a dor que Daniel sentiu não foi apenas por causa disso, mas foi pelo conteúdo da mensagem, foi pela interpretação que lhe foi permitido dar. E na interpretação, ele viu que o seu povo, porque se desviou, porque se afastou de Deus, sofreria na mão de reinos ímpios, seriam perseguidos. E muitos esfriariam na fé. Daniel fica doente e enfermo, não apenas porque ele viu aquelas imagens difíceis de interpretar, mas ele ficou doente e fraco porque a interpretação era: o Senhor vai vir contra o seu povo, porque eles se desviaram da minha santa lei. É como se Daniel estivesse sentindo na própria pele os efeitos daquilo que o Senhor estava para fazer. É como se Daniel sentisse nele a enfermidade do seu povo que provocou a ira do Senhor. E mesmo que isso fosse lá para o tempo futuro, Daniel já se sente abatido. Ele já sente o sofrimento que está por vir. E isso nos ensina que à medida que a gente espera o fim, a volta do Senhor Jesus, nós temos que nos identificar com aqueles que estão se perdendo. Nós temos que também sentir na pele o que sentem aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. Isso se chama empatia. É muito fácil nós criarmos a nossa redoma gospel e ali nós ficarmos muito confortáveis com aqueles que fazem parte das nossas comunidades cristãs. Mas nós precisamos ir além e precisamos sentir a miséria do pecado e da morte eterna, que vem agarrando muitas pessoas. E é por isso que nós não podemos cansar de pregar o Evangelho, porque muita gente ainda precisa ouvir desse Evangelho de salvação. Nós não podemos nos isentar dessa tarefa, mas nós temos que pregar o julgamento, mas banhado em compaixão por aqueles que estão se perdendo. É exatamente isso o que Daniel está expressando quando ele diz: eu fiquei fraco e eu fiquei doente por vários dias. E é essa que tem que ser a minha e a sua reação quando você vai numa festa de trabalho e você vê os seus amigos se perdendo, na bebida, fazendo coisas que não devem. Quando você vai num encontro de família e você vê a sua família totalmente perdida. Quando você vai ter uma conversa com um amigo e você vê como ele está indo de mal a pior. Isso tem que fazer você ficar doente a ponto de se mexer e pregar o Evangelho de Jesus. Assim como Daniel fica enfraquecido porque ele já sente na pele o que o seu povo vai experimentar com a justiça de Deus, eu e você também sabemos que Deus vai agir com justiça contra todos aqueles que não reconhecem como Senhor. E por isso nós temos que abrir a boca e pregar esse Evangelho do reino, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 11, diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Percebam que quando a gente lê esse texto, o que é mais fácil? A gente apontar o dedo na cara de alguém e dizer assim: olha, você é um idólatra, você não vai para o céu. Olha, você é um avarento, você é um bêbado, você é um afeminado, você é um maldizente. A gente é muito bom em olhar para esse texto e começar a apontar pecados. Mas olha o que Paulo fala: alguns de vocês eram assim também.
Vocês não estão em situação melhor do que ninguém, porque vocês também foram encontrados exatamente cometendo esses mesmos pecados. Qual a diferença então? Um dia o anúncio de salvação foi feito a nós. Um dia alguém sentiu na pele a morte eterna vindo até nós. Um dia alguém sentiu na pele a miséria que nós estávamos vivendo. E o anúncio de salvação foi feito a mim e a você. E é exatamente isso que Paulo fala. Alguns de vocês eram assim, mas hoje não, porque vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. A mesma atitude de Daniel deve ser a nossa. Ficar enfermo por causa daqueles que estão se perdendo. Ficar doente ao ver pessoas caminhando em direção ao inferno. E nós, que temos a boa notícia, não temos a coragem de abrir a boca para falar de Jesus a essas pessoas. Isso não quer dizer que quando você falar, você vai garantir salvação para alguém. Não somos capazes disso. E em nenhum momento a Bíblia diz para mim e para você que essa responsabilidade é minha ou sua. Mas a Bíblia simplesmente diz: vão e preguem o Evangelho. Vão, abram a boca e falem do nome de Jesus para o maior número de pessoas possíveis. O que Deus vai fazer depois é trabalho dele, não é meu. Mas o que eu posso fazer é pregar esse Evangelho do reino. É lembrar que nós também estávamos fadados à morte eterna. É se lembrar que nós estávamos longe do Senhor, mas Cristo nos resgatou da morte para a vida. E nós temos então o dever de apregoar essa verdade também a mais pessoas, para que elas também ouçam e sejam transformadas por Jesus Cristo e a vida seja mudada. Então, como nós esperamos? Sentindo na pele o peso do julgamento daquilo que Deus está para fazer. Mas Daniel continua ensinando para mim e para você como nós devemos esperar o fim. Então a gente viu que nós esperamos o fim com pouco conhecimento, mas com conhecimento bastante para entender que por mais que eu não saiba tudo, o que eu sei é que Jesus Cristo vai voltar e Ele me manda estar preparado. Nós esperamos o fim sentindo na pele a dor daqueles que se perdem, sentindo na pele a dor daqueles que estão caminhando em direção ao fogo eterno. Mas Daniel também nos ensina que a gente espera trabalhando, não acomodados, não de braços cruzados. Veja que Daniel diz: depois do quê? Depois de ter estado doente e enfraquecido durante vários dias, me levantei e tratei dos negócios do rei. Daniel, ele fica espantado com a visão, ele fica doente e enfraquecido com as revelações do fim. Em outras palavras, nós podemos dizer que Daniel ficou em choque com tudo o que ele viu e ouviu, mas mesmo abalado com tudo isso, ele se levanta e vai trabalhar. Diante do aviso do fim, mesmo sabendo o que estava por vir, Daniel não cruza os braços e fica parado. Ele poderia simplesmente dizer assim: já que 1 hora tudo isso vai passar, por que eu vou continuar servindo ao rei da Babilônia? Já que foi me dado que o fim, mesmo que lá para frente vai acontecer, eu vou me acomodar. E a gente precisa lembrar que no tempo que Daniel teve essa visão, quem estava no trono era o rei Belsazar. Ao que tudo indica, de acordo com o capítulo 5, se você tem acompanhado as nossas exposições em Daniel, Daniel estava esquecido na Babilônia.
Quando Belsazar e aqueles convidados veem a escrita na parede, eles ficam em pânico, até que a rainha mãe chega na festa e fala: fica calmo, porque no tempo de Nabucodonosor havia um homem que tinha o poder de interpretar sonhos. Daniel provavelmente estava esquecido numa sala, no canto, ele nem era lembrado. Ele nem era sequer mencionado. E Daniel vive nesse tempo que o rei mal sabia quem ele era. E ainda mais, Daniel vive num tempo em que o rei era muito tolo, perverso e muito idólatra. Daniel poderia simplesmente, diante disso: estou esquecido, o rei é um mala, o rei é um idólatra, o rei é tolo, é um rei perverso, eu não vou fazer mais nada, porque agora eu sei que o fim vai chegar. Eu vou ficar em casa e vou esperar todas essas coisas acontecerem. Daniel não faz isso. Pelo contrário, Daniel se levanta e continua a trabalhar para esse rei. Ele continua a cuidar dos negócios desse rei. Desse rei que ele poderia dizer: nem vale a pena, mas ele sim continua trabalhando, e ele continua se colocando a serviço da cultura e da comunidade. A visão não faz Daniel ficar endurecido. E é interessante isso, porque enquanto Daniel cuida dos negócios do rei, na verdade ele estava cuidando dos negócios do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o trabalho de Daniel não era para o rei da Babilônia, o trabalho de Daniel era para o Senhor, e ele sabia disso, por isso que ele não se acomodou, mas ele continuou trabalhando. E sabe o que é bastante interessante? É que Daniel, no capítulo de número 6, se você se lembra no relato da cova dos leões, Daniel é tentado... tentam incriminar Daniel, procurando maneiras de o acusar de fazer coisas ilícitas contra os negócios do rei, mas não conseguiram achar nada. E essa visão já tinha sido dada a Daniel. Quando Daniel foi levado para a cova dos leões, essa visão do capítulo 8 já tinha sido vista. E percebam que, por mais que procurassem incriminar Daniel de ser um vagabundo e não fazer as coisas direito, pelo contrário, encontraram Daniel trabalhando e trabalhando bonitinho. Encontraram Daniel sendo fiel com as coisas do rei. Encontraram um Daniel que cuidava e zelava pelas coisas do reino. Isso nos ensina que enquanto nós esperamos a volta de Jesus, a consumação do fim, a gente não fica de braços cruzados, a gente trabalha, a gente continua vivendo. E seja qual for o seu trabalho, se o seu trabalho é vender, é comprar, se o seu trabalho é cozinhar, é dirigir, se o seu trabalho é arrumar, é ensinar, é cuidar da casa, é limpar, se o seu trabalho é construir, o que você faz para o Senhor. Seja lá o que Deus deu para você fazer, você faz para louvor do nome do Senhor. E o que Deus nos deu para fazermos é para fazer a gente se envolver com esse mundo. Nós não nos moldamos ao padrão desse mundo, mas nós, por meio do que Deus nos deu, influenciamos esse mundo para Cristo. E à medida que a gente trabalha, Cristo é visto em nós. À medida que você desempenha com qualidade o que Deus te deu, o nome dele é louvado. O nome de Cristo é adorado por meio do seu trabalho, por meio do seu casamento, por meio da maneira como você cria os seus filhos, por meio da maneira como você vive como cristão. A maneira como você vive nesse mundo adora ou desonra o nome do Senhor. E Daniel, diante da visão do fim, não fica acomodado, mas ele se levanta e ele continua trabalhando. Ele continua servindo o reino, mesmo sabendo que o rei que ele servia era um rei muito idólatra, era um rei perverso, mas mesmo assim, Daniel entende que o seu trabalho é para a glória do nome do Senhor. Por fim, nós ansiamos por esse dia da volta de Jesus,
mas a gente não sabe quando vai acontecer. E a gente não pode ficar de braços cruzados, como eu imagino a cena de Atos 1, que nós lemos na liturgia. Os discípulos vendo Cristo sendo assunto ao céu, e eles ficam perplexos diante daquilo e ficam parados, olhando. Até que aqueles anjos, aqueles homens chegam e chacoalham ele: homens, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Vão, ele deu uma ordem para vocês: voltem para casa, esperem o Espírito Santo descer sobre vocês, e então sejam testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para de ficar olhando para o céu, volta e cumpra o que ele mandou a fazer. Há muita coisa para ser feita. E mesmo que a gente não saiba de tudo, principalmente nos seus mínimos detalhes, o que a gente sabe é: esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então, diante dessa verdade, Jesus vai voltar. Jesus está para vir nos buscar. Diante disso, que a gente se empenhe em trabalhar, que a gente se empenhe na força e na capacidade do Espírito Santo a pregar o Evangelho do Reino, que a gente abra a boca e que a gente sinta na pele o juízo da condenação e a gente fale desse nome poderoso, o nome de Jesus, para o máximo de pessoas que nós pudermos falar, e que a gente sirva a esse reino de Deus, mesmo não sabendo quando, mas com a certeza de que vai acontecer. Esse Jesus que vocês viram subir, voltará do mesmo modo como vocês o viram. Eu quero convidar você a cantar essa verdade, cantar esse hino. Quero juntos adorarmos ao Senhor, cantando essa verdade. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. É isso o que nós temos que pregar para esse mundo. É isso que esse mundo precisa saber. É essa a história que nós temos que contar. Cristo na cruz foi morto por mim. Adoremos ao Senhor.